iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil é uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquírio Imperiano e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui com vocês, mais uma vez, dando continuidade a esse projeto do Instituto Cultive Suíça Brasil, que é o projeto em homenagem ao Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira. Então, hoje nós temos um dia que será bem alegre, a gente vai rir bastante, porque nós temos 3 pessoas que gostam muito de rir e gostam muito de falar, assim, às vezes, coisas que são muito engraçadas. Então, vai ser bem alegre, descontraído. Eu espero que vocês gostem, né? Esse é o objetivo, porque ensinar com riso é muito melhor, aprender com riso também é bem melhor, e aí a gente vai ficar nessa noite aqui, trazendo para vocês duas convidadas muito interessantes, que tem muito a passar, muita coisa para passar com informações práticas e também acadêmicas. Eu sou Valquíria Imperiano, sou do Instituto Cultive Suíça Brasil, e estou aqui com vocês hoje, abrindo essa noite de palestra, em homenagem, como eu já falei, e eu tenho que falar 1000 vezes, ao nosso querido Paulo Freire, o patrão da educação brasileira. Então, hoje, quem vai conduzir essa palestra é nada mais, nada menos do que o Miquéias Cardoso, um maranhense. Hoje é a noite dos maranhenses, tá? Todo mundo é do Maranhão. E o Miquéias, que também é do Maranhão, é professor, é também um dos... não digo amante, porque ele não é amante. Como é que eu digo? Uma das pessoas que gostam muito e apreciam muito Paulo Freire, tá bom? Então, com vocês, eu trago aqui o Miquéias Cardoso, que vai conduzir essa noite muito agradável, eu espero que com muito sorriso, porque eu amo sorrir também. Boa noite, Miquéias, é com você, Miquéias, pode entrar.
Olá a todos, boa noite. Me chamo Miquel Cardoso dos Santos, sou de Caxias do Maranhão, poeta cordelista. E Caxias do Maranhão é a terra de Gonçalves Dias, Coro Neto, Vespasiano Ramos, entre outros escritores, poetas. Então, estou muito feliz em fazer parte desse projeto, juntamente com a Valquíria Imperiano, Rosângela Souza e a Gabriela Lopes, homenageando o nosso Paulo Freire. Então, hoje, nesta oportunidade, trouxemos duas mulheres arretadas, maranhenses, brasileiras, que com certeza irão fazer uma live maravilhosa. Quem está ouvindo vai ficar muito feliz, porque os conhecimentos aqui apresentados serão de grande importância. Então, aqui apresentando a primeira, professora, doutora, Giomar das Graças Mota, com 2 T's, que irá apresentar o tema A Obra de Paulo Freire e a Inserção da Pessoa Mulher. Quem é a professora Giomar das Graças Mota? É doutora em Educação, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, lecionando no programa de pós-graduação em Educação, PPGE, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Mulheres e Relações de Gênero, GEMGE, sócia efetiva do Instituto Histórico Geográfico do Maranhão, IHGM, e da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, AMCJSP. Então, é uma pessoa que tem um currículo bem interessante. Convido a professora doutora Diomar Mota para, assim, apresentar a sua palestra, que tem como título A Obra de Paulo Freire e a Inserção da Pessoa Mulher. Com você a palavra, professora doutora Diomar Mota. Obrigado, Miqueias. Boa noite a todos que estão nos escutando e fazendo parte desse projeto memorável que é falar nada mais, nada menos do que um sábio na educação, que é o Paulo Freire. Assim, eu começo a justificar a minha aceitação para participar desse projeto, né? Porque eu aprendi que ninguém faz o caminho sem caminhar. E, ao caminhar, eu ponho Miqueias de um lado, Valquíria do outro e Dilerci na frente, que é mais apressada do que eu. Por bem, assim, esse meu trabalho, que ora vou apresentar da inserção das mulheres na obra de Paulo Freire, foi muito agradável quando eu recebi o convite e me deixou duplamente feliz. Primeiro, por oferecer a oportunidade de, mais uma vez, visitar o pensamento freiriano. E não pode haver nada mais satisfatório para quem dá aula trabalhar com Paulo Freire. Paulo Freire, na sua teoria, é uma alegria só, embora ele faça, ele trabalhe com temas que não deixam de nos chocar um pouco nosso dia a dia enquanto mulheres e professoras num país pobre, cuja política não dá atenção à educação. Se dá atenção a tudo, mas duas coisas que no Brasil se dá, tem muitas, mas duas que eu vou trazer para esse nosso bate-papo. É a educação e a mulher. Bom, isso posto, o pensamento, eu observo a inserção da pessoa mulher, porque muitas das acadêmicas feministas elas insinuam por haver na obra freiriana a invisibilidade da mulher na sua produção. Bom, isso nada mais é do que um impropério. Diria até que isso não é um pecado venial, né? Mas é um super pecado dizer que Paulo Freire invisibiliza a mulher. Essa insinuação ela é discutível, considerando que o contexto de início da escrita de Paulo Freire é um contexto que não era favorável à inserção claramente da mulher.
Convém registrar que Paulo Freire, né, em cartas a Cristine, que ela fala do caminhar dele enquanto leitor, a época que ela fez, ela levantou 572 livros lidos por Paulo Freire. 1943, olha, eu tinha 1 ano de idade, Paulo Freire já lia em espanhol. Então, ele estava muito à minha frente, né? Eu ainda mamava e Paulo Freire estava lá falando espanhol. Paulo Freire leu de forma assim, se você pega os títulos lidos por Paulo Freire, é um passeio na filosofia, um passeio na cultura, um passeio na literatura, muito mais um passeio na pedagogia. A leitura de Paulo Freire na pedagogia é algo que é de uma riqueza sem precedentes. Então, eu começo por situá-lo na década de 1960. Embora, final de 50, ele já teria trabalhado com parte da sua prática pedagógica, que lá no Nordeste, época que Alzeide jogava dinheiro até dizer, já chega nesse período, e Paulo Freire apresentou o projeto dele, mas o projeto terminou por ser amputado. E daí ele sai e vai começar a sua caminhada pedagógica, que ele abraça a alfabetização e nela ele faz essa inserção da pessoa, não só do homem, mas das pessoas de um modo geral. É claro que, ao dizer isso, em década de 1960, era um período horroroso para toda a América Latina. O Brasil experimentava também um período de intenso conflito, além do avanço da consolidação das forças populares, da desestabilização do poder da burguesia agrária tradicional, a diversificação e expansão do processo de industrialização diante de outras questões. Imagine quantos elementos, né, Paulo Freire começa a fluir e gestar a sua obra. Não era um período nada agradável. É claro que a implicação dessas questões foram tantas que alteraram as estruturas políticas e econômicas originárias dos países latinos. O Brasil não está fora. Esse contexto ele reflete na produção de Freire. Bakhtin vai nos diz o seguinte, que as palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais e em todas as relações sociais de todos os domínios. Olha aqui, enquanto Paulo Freire estava envolvido e fazia a tessitura da sua obra. Portanto, seu conteúdo é resultante de um processo de produção cultural, histórica, política, social, num contexto em ebulição. Nesse ínterim, os movimentos sociais se expandem, dentre eles o movimento feminista, que desde o final dos anos de 1960 propõe um estremecimento político revolucionário da sociedade com uma redistribuição de direitos e recursos, afirmando que a opressão das mulheres
está enraizada em processos culturais profundos e que os objetivos feministas, a partir daí, exigem uma mudança fundamental e não superficial. Desse modo, o movimento feminista desabrochava com a abordagem de uma mesma realidade cujos elementos integravam a arquitetura teórica de Paulo Freire. Nem sei se ele sabia disso, né? Mas em momentos diferentes, o que fazia o movimento feminista, Paulo Freire estava no engendramento das suas obras, utilizando. Dentre esses elementos, que é um dos mais propulsores, vem a questão da opressão, que nada mais é do que estado ou condição de quem ou daquilo que se encontra oprimido. Com isso, a pessoa mulher deve se autoconfigurar responsável a fim de libertar essa dominação. Paulo Freire, de um lado, nos alertando, e a mulher tentando se reconfigurar através do movimento feminino. Logo, o movimento feminista ele pressupõe uma condição básica de desigualdade ocasionada em quase todas as sociedades pela dominação masculina, pelo patriarcado, ao lado dos efeitos sociais da diferença sexual. Meu Deus, quanta coisa, né? O arcabouço teórico de Paulo Freire procura nos instigar como sair em defesa de direitos iguais para mulheres e homens, nos acompanhando na luta pelo compromisso de melhorar principalmente as condições das pessoas, mulheres, na sociedade. Destarte, algumas acadêmicas negam a contribuição explícita para as lutas do feminismo em suas obras, atribuindo-lhe o uso da linguagem inclusiva, porque é só quando a feminista está reunida e que se fala de Paulo Freire, ele diz, mas ele não incluía, ele não falava da mulher, ele falava do todo. A teoria de Paulo Freire é uma teoria que envolve todo. Embora ele não seja, às vezes, tão claro, mas quem lê com atenção está verificando e ele está abrangendo todo mundo. Porém, é oportuno lembrar que, na segunda metade da década de 60, os governos militares, principalmente no Brasil, caracterizavam o movimento feminista como uma manifestação de esquerda, portanto, contrária às suas demandas no momento. E o pior, que isso continua. Como exemplo, eu vivi esse período, vivi há algum tempo, né? Já tenho bastante tempo na estrada, e quando eu adentrei o curso de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, era o auge, fervilhava todas aquelas questões que nos oprimia enquanto mulher, enquanto as políticas, meu Deus, quanta gente sofreu e quanta gente desapareceu aquela época, né? E meu texto, aliás, meu projeto de pesquisa seria acerca da escola mulher, da escola normal. Pasmem, a então poderosa Fundação Getúlio Vargas aconselhou-me que eu mudasse de objeto de estudo. Quer dizer, eu, professora normalista, dando aula há bastante tempo, não podia falar de mim mesmo. Né? E aí a gente não deixa de clamar por Paulo Freire. Se ele tivesse morrido, eu com certeza tinha invocado a alma dele. Né? Mas eu terminei por invocar os seus saberes. E aí eu fui orientada a trabalhar com a questão
da assistência técnica, que era aquilo que, no momento, o MEC, o ZEID, mais trabalhava. Então, para aqueles que queriam e gostariam, para sobreviver, de falar a língua do momento e vivenciar o projeto político dos governos militares, tinha que dar graças a Deus a assistência técnica que se recebia através do FMI e de outros bancos desenvolvimentistas que nos traziam essa questão. É claro que poucas pessoas, talvez até não cheguem a conhecer, não conseguiram entender o que era a escola normal. Eu tenho uma obra em que eu participei, várias pessoas no Brasil, em que nós estudamos a escola normal do Império à República. Qual a importância da escola normal para uma política de educação, para a prática educativa e para a prática pedagógica. Mas, na medida do possível, né, a escola normal acabou por volta de 1971, em cima da Lei 5692, e que ela foi transformada numa mera habilitação do ensino médio. Então, houve uma descaracterização, uma diminuição. Em suma, a escola normal foi enxovalhada. E como nós, mulheres, que tínhamos como principal emprego dar aula, poderíamos nos habilitar sem ter a instituição que propiciava o nosso fazer. Mas Paulo Freire, nessa hora, ele mesmo longe, não deixa de não nos orientar. E sua orientação, que eu compartilho aqui com Gadotti, ele dizia: uma forma madura e convincente da teoria e da prática educativa conscientes. Olha que ele não está falando em prática pedagógica, porque a obra de Paulo Freire ele faz sempre esse movimento do geral para o particular. Ele não fala em prática pedagógica sem falar da prática educativa, que é muito mais ampla, né? Então, Gadotti traz esse fragmento e continua dizendo, né, que essa prática educativa ela deve ser consciente, com lucidez, e da transferência da opção política a favor dos oprimidos, da ética, da vida, da estética e da linguagem de quem sabe o que quer e sabe como dizer, porque traduz os anseios de dizer, porque necessária libertação do homem e das mulheres, e não só a sua própria ou seu desejo pessoal. Então, é sempre essa visão coletiva que Paulo Freire, em frases diminutas, ele faz a sua inserção. E, em sendo uma prática educativa, dessa perspectiva, o feminismo, para que se estabeleça, ele precisa de que as pessoas, principalmente nós, mulheres, enquanto oprimida, busquemos uma prática de leitura e escrita concomitantes, a fim de traduzir os seus anseios de libertação. Por que o patriarcado não permitia que a mulher lesse, que a mulher estudasse e escrevesse? A maior parte da nossa produção era uma produção às escondidas, porque quem lê e quem escreve pode traduzir os seus anseios. E nisto, o período desse intenso conflito e a expressividade da luta de classe na América Latina e no contexto brasileiro assinalam um momento histórico importante, não só para o momento feminista, que adentra nosso espaço acadêmico só em 1968, ao mesmo tempo em que Freire, no outono desse ano, redigia no exílio, em Santiago do Chile, a sua pungente obra
pedagogia do oprimido. Olha que concomitância maravilhosa. Pois bem, essa coincidência inimaginável, ela nos leva, ao mesmo tempo, enquanto movimento feminista, enquanto Paulo Freire, buscar o entendimento da realidade em harmonia com as pessoas. Porque essa harmonia se dá através do ler e do escrever. Posição compreensível, porque Freire, ao voltar do exílio, durante o Encontro Nacional sobre Educação Popular em Piracicaba, em São Paulo, ele respondeu a seguinte pergunta de uma educadora presente à sua conferência. Olha, é uma pergunta que ela é pequena, mas a resposta de Paulo Freire diz tudo da inserção da mulher em sua obra. Ela vai e pergunta o seguinte: Paulo, como você vê a questão das relações de dominação e opressão entre homens e mulheres em nossa sociedade? E Paulo, na sua barbicha, naquele jeitinho dele, diz: eu jamais teria escrito Pedagogia do Oprimido se, ao mesmo tempo, eu me permitisse oprimir minhas filhas, minha esposa, que já era a segunda, porque a primeira é Elza, a segunda é Nira, e as mulheres com quem trabalho. As mulheres estão certas em organizar-se e dizer o que tem que ser mudado em relação às opressões que hoje sofrem. E nós, educadores, precisamos entendê-las, ouvi-las e acompanhar as mudanças que ocorrerão graças às suas iniciativas. Bom, não pode haver uma resposta mais concludente, precisa da visão de Paulo Freire com o feminismo. Esse relato está sobre esse texto de Paulo Freire, foi escrito por Moema Wieser. Moema Wieser, ela é uma socióloga, educadora, e foi a presidente fundadora da Rede Mulher de Educação em São Paulo. Ela atua em movimento de mulheres, aprofundando a metodologia de educação popular feminista, que é muito interessante. Muita gente dá aula, muita gente fala de educação, muita gente fala de Paulo Freire, mas poucas pessoas aprofundam a educação popular feminista contida na obra de Paulo Freire, em conexão com as relações de gênero, as relações de humanidade com a natureza. Interessante essa posição dela. Para tal, a obra de Paulo Freire, ela aponta para a interação e transformações via um processo de conscientização. Nisto, Freire assim define conscientização como um processo no qual as pessoas atingem uma profunda compreensão da realidade sociocultural que conforma suas vidas quanto de sua capacidade de transformá-la. Na atualidade, precisamente em 2019, as feministas norte-americanas Cínzia Arusa, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser, em 2014, elas lançaram um manifesto para promover um outro feminismo, associado aos ativismos antirracista, ambientalista, trabalhistas e de defesa dos imigrantes. Quer dizer, é um outro feminismo bastante atualizado. No nosso último encontro, Valquíria não deixou de não relatar um problema que a Suíça está vivendo de analfabetismo por conta da questão de muitos imigrantes que adentraram o país. É uma questão que, embora
não explicitamente, mas Paulo Freire nos ajuda muito a entender essa questão. Com isso, elas têm a esperança. Olha, o Paulo Freire está sempre presente no feminismo, de que se propõe um feminismo que traga uma definição diferente de termos como questão feminista, uma orientação diferente, um novo ethos radical e transformador. Questões que a obra de Paulo Freire nos auxilia na perspectiva transformadora. Para que se tenha esperança, se tem que ter uma perspectiva transformadora. E isso Paulo Freire, ele alinhava quase todas as suas obras nessa perspectiva. Assim, em uma prática dialógica, o manifesto aponta para as seguintes questões: com quais mulheres o feminismo dialoga? Porque é muito interessante, o feminismo, ele ao surgir, ele surge, em boa parte, na academia, com mulheres brancas, de classe média, e as outras mulheres que estão no sopé, que estão no rodapé, ou melhor, que estão na parte de baixo da pirâmide, as mulheres árabes, as mulheres africanas, elas não entram tanto nesse feminismo. Outra pergunta que o atual feminismo desse novo momento fez: que mulheres seguem marginalizadas dos feminismos? E aí nós temos as mulheres que estão imigrando. As imigrantes, elas não estão sendo acolhidas pelo feminismo. E, finalmente, o feminismo é realmente popular e Paulo Freire nos ajuda a pensar nessas questões. Nancy Fraser, em tempos de crescente desigualdade social, a resposta do feminismo, do faça acontecer, é a do feminismo. Impeça que aconteça. Gente, isso é tirado de Paulo Freire. Com isso, ela propõe que a participação no movimento seja lutando pela justiça ambiental. E Paulo Freire foi fantástico com a questão ambiental quando da Eco 92. Com isso, ela propõe que se trabalhe ao lado dessas questões com habitação, a saúde e também pelo fim do racismo estrutural. Que a noção de igualdade seja baseada no entusiasmo corporativo pela diversidade, com a proposição de ampliação da agenda do feminismo, hoje incluindo e liderando lutas sociais e ambientais contemporâneas. Freire já preconizava a ampliação dessa agenda, quando, em sua fala, pela ocasião do Encontro Nacional sobre Educação Popular, em 1986, assim ele se manifestou: estamos em frente a uma nova conjuntura mundial. O cerne de nossas conversas em educação popular é a aprendizagem para o exercício da cidadania local e planetária. E nesta aprendizagem, que tem como finalidade um planeta saudável, é evidente a necessidade de se trabalhar as relações entre homens e mulheres interligadas com a questão ambiental. A natureza e as mulheres, na sua condição de reprodutoras da vida, têm sido particularmente usadas pelo sistema técnico-patriarcal como objetos de mercado. Modificar as condições de vida das mulheres, recuperar e tornar visível sua proximidade da vida, constitui formas concretas de modificar a relação da humanidade com a natureza.
Essa instância são as relações entre homens e mulheres que dão cor ao verde, porque levam a pessoa de maneira harmônica, equilibrada, a relação entre produção de bens e reprodução de mundo, vale a pena desenvolver uma pedagogia da esperança. Meu Deus, olha, nunca eu li alguém que tanto inserisse a mulher. E isso, essa abordagem de Paulo Freire, nos inspira e nos leva. Durante a Eco 92 do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: sem homem e mulher, o verde não tem cor. Olha que relações de gênero e a natureza Paulo Freire nos ensina. Sem homem e mulher, o verde não tem cor. Meu Deus, isso aí devia ser lema para todos esses ambientalistas. É um dos inúmeros registros que também a inclusão da pessoa mulher se faz presente como protagonista e não mera coadjuvante da história e das questões ambientais. A presença da pessoa mulher na obra de Paulo Freire, ao lado da revolução pedagógica no processo de alfabetização, resulta e muito em sua contribuição para a consciência do que é e de como no movimento feminista pode ser refletido. Ademais, a visão de mundo de Paulo Freire tem a ver como explica sua proposição, o ser em e ser como o mundo. A afirmação que nos remonta ao século XVII. Em uma das quadras de Gregório de Matos, olha, fui levantar essa maravilhosa, embora o povo diga que é o fim da história. A história está presente e é necessária. Que, com sua verve de forte influência de sátira, ele escreve. E que é a visão de Paulo Freire, é a visão de De Crowley, é a visão daqueles pedagogos e pedagogistas que trabalham com a questão da prática da educação. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Obra de Paulo Freire, Gregório de Matos, e ele foi lido por Paulo Freire, porque tá quase para terminar, falta pouquinho. Em sendo a mulher parte do todo, jamais Freire a excluiria do seu pensamento. Ele a leva e afirma que o caráter antropológico de suas obras, o ser humano, está contido em seu universo natural e social e no círculo de cultura em que todos fazem parte. Dizer que Paulo Freire não faz a inserção da mulher é porque não sabe ler. E se leu, não entendeu o que leu. Pois bem, a conscientização dessa afirmação requer o predomínio do conhecimento, conforme Freire, e a libertação do oprimido, como a mulher, e tem que colocá-la em teoria e prática. Em sua obra, Professora Sim e Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de 2024, na introdução, ele assim finaliza. A tese da professora Sim, Tia Não, e quem, enquanto tia e ou tios e ou professores, todos nós temos o direito ou o dever de lutar por ele. O direito de ser nós mesmas, de optar, de decidir, de desocultar. Olha que coisa linda. Para mim, a maior expressão de Paulo Freire, amor para ele é respeito. E ele respeita. Ele sabe o que é respeitar. Nesse mesmo fragmento, ele aponta, aí que eu digo, o respeito e a mulher professora ser o que ela quer.
E aí ele prossegue, diz: professora, porém, é professora. Tia é tia. É possível ser tia sem amar os sobrinhos, sem gostar sequer de ser tia. Mas não é possível ser professora sem amar os alunos, mesmo que amar só não baste e sem gostar do que faz. É mais fácil, porém, sendo professora, dizer que não gosta de ensinar do que, sendo tia, dizer que não gosta de ser tia. Reduzir a professora a tia joga um pouco com esses termos embutidos, o de tia recusa ser tia. É isso que está embutido. Essa análise dele é uma análise muito interessante. Entretanto, ao lado dessas colocações, a tese em questão, ele aponta para a liberdade de escolha da mulher professora e, de certa forma, das integrantes do movimento feminista. Não é possível também, aí ele prossegue, ser professora sem lutar por seus direitos para que seus deveres possam ser melhor cumpridos. Mas, ao ler a obra, você tem todo o direito de, sendo ou pretendendo ser professora, quer ser chamada de tia ou continuar a ser, não pode, porém, desconhecer as implicações escondidas na malha ideológica que envolve a redução da condição de professora à de tia. Olha que análise fantástica, e muitas professoras se alvoram. Eu não sou tia de ninguém. A essas alturas, eu estudei e eu sou professora, mas porque pouco se lê a obra de Paulo Freire e ele nos alerta. Nós, professores, às vezes, não temos essa consciência daquilo que está embutido. Assim, decorridos 32 anos da primeira edição, seu pensamento na obra nos alerta para a conscientização do ser pessoa enquanto profissional ou não da educação. No Brasil, somos 1,8 milhões de professores. Na educação infantil, onde se inicia a trajetória escolar regular, ela é praticamente a totalidade. No ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, as mulheres são 77,5% do 1,4 milhões de docentes no ensino médio. Nós representamos um total de 57,5% do total de 545.974 mulheres. Na educação superior, nós somos as menos representadas em áreas de conhecimento, mas valorizada pelo mercado, mas desvalorizadas no mercado de trabalho como engenharia, computação, tecnologia da informação e comunicação. Esses dados são do Censo Escolar de 2022, publicado pelo Ministério da Educação e pelo INEP. E, no momento, nós estamos vivendo, e aí a gente tem que pedir para Paulo Freire o projeto de lei em que o Congresso Nacional quer, e as mulheres todas estão na rua gritando, se está fazendo um movimento muito grande no Brasil, em que a menina, se ela tiver mais de 22 meses de gestação, ela é proibida abortar. E se assim o fizer, ela é condenada e ela terá, brincando, 20 anos de prisão por aborto. Enquanto esse próprio judiciário, para o estrupador, ele leva até 10 anos. Mas aquela que está com a gravidez indesejada, aquela que não tem dinheiro e que vai fazer o aborto, que termina, às vezes, sacrificando sua própria vida, ela, no Brasil, é uma assassina com direito a 20 anos de prisão. Isto é o Brasil e é o tipo de políticos
que se dizem religiosos, outros que se dizem da área direita, que no momento estão nos oprimindo. A Teira, e tem uma amiga que diz, nós devemos ter, sobretudo as mulheres pobres, não querem que abortem, para que se tenha filhos pobres, que não tenham direito à educação, para que termine na bala de um militar, porque muitas vezes ele é levado a se drogar, ele é levado a lutar para sobreviver. Então, se com 22 semanas sua mãe não extraiu esse feto indesejado, ou se ela o fizer, ela é assassina. Se ele nascer, nada mais é do que preparar um contingente para ser assinado. Com essas questões colocadas, os ensinamentos de Paulo Freire nas suas práticas, ele evidencia de forma significativa de que, em suas obras, na opressão, na indignação e, sobretudo, na esperança, é o que nós precisamos para poder fortificar o movimento feminino. Viva Paulo Freire! Parabéns, professora Diomar Mota com 2 T's, né? Que conhecimentos que você nos trouxe aqui nessa ocasião, né? Ouvir você é sempre um prazer, não só para quem está aqui nessa live, aqui, a professora Valquíria Imperiano, a Direnciado, mas quem está nos acompanhando no YouTube, que com certeza está maravilhado com as suas palavras, com seus conhecimentos sobre Paulo Freire, né, que com certeza abordou a filosofia, a cultura, a pedagogia, né, como você bem coloca na sua fala. Então, a mulher professora lutar pelos direitos, né? Então, a mulher hoje ela está em todos os campos, na política, está na sala de aula, né, com uma efervescência tão interessante, porque a maioria de nossos profissionais da educação são professoras que vestem a camisa da educação, como assim foi Paulo Freire, que tanto lutou por essa educação popular, que adequasse, né, a essas situações, né, de pessoas que estão à margem da sociedade, né, professor Diomar Mota? Mostrar a essas pessoas que elas não são invisíveis, que elas podem ser visíveis na sociedade, tendo esse papel como pessoas protagonistas da sua própria história, não renegando a sua origem humilde, seja de periferia, seja da zona rural, mas mostrando que de onde ele estiver, ele tendo educação, ele consegue mudar o local onde ele está e até a nação de onde ele está. Então, assim fez Paulo Freire. E eu achei bem legal a sua fala, porque você andou em todos os meios aí, né? Trouxe dados, né, sobre as mulheres que estão nessa seara educacional. E eu quero lhe perguntar, professora Diomar, como você se sente sendo essa educadora tão assim, além do seu tempo? Eu digo assim que você é além do seu tempo porque você traz tanta bagagem que a gente se encanta quando lhe ouve. Como você se sente sendo uma mulher que você vê que defendendo um homem que com certeza deixou um legado para nós, que foi Paulo Freire, né? Então, qual é assim o seu olhar sobre Paulo Freire, assim um olhar mesmo particular que você pode assim nos relatar neste momento? Miqueias, eu achei engraçado que tu disse, Oi. como olhar sendo Paulo Freire homem. Esse ano eu estou com 69 anos que eu dou aula. Ano que vem estarei completando 70 anos que eu dou aula. Eu comecei a lecionar aos 13 anos e com educação de adultos. A alegria de você passar conhecimento para alguém não tem nada que supere. É muito bonito
E é muito gratificante. Teve uma das falas que alguém aqui foi e disse assim: tem que se falar, a professora tem que ensinar. Não, a professora tem. Na pedagogia de Paulo Freire, a professora tem que levar o aluno a falar. E eu ia escrevendo alguma coisa, mas no chat eu me embolo toda, porque em tecnologia tem hora que eu me irrito, que eu tenho vontade de. Sempre o dedo bate onde não deve entrar. E eu me lembro que, dentre as múltiplas passagens do meu caminhar como professora, eu dava aula no curso de pedagogia à noite. Era o quarto período de pedagogia. E nós tínhamos muitos alunos que eram da Polícia Militar. E eu tinha uma aluna da Polícia Militar que ela era quietinha, ela chegava, ia ao banheiro, tirava a farda, botava o revólver com toda aquela coisa dentro da bolsa e entrava em sala de aula, né? E quando eu começava minhas aulas, que era História da Educação, eu começava fazendo com que todo mundo contasse sua história. Então, como é teu nome? Fulano. Quem botou esse nome? O que significa teu nome? Então, aquela coisa levava o alvoroço. Eu descobri tanta coisa, que um monte de menina tinha nome de ex-namorada dos pais, né? As mães botam muito pouco nome nas filhas. Tome cuidado. Porque história do nome não deixa de não retratar. E essa menina, ela foi muito, falou, aí eu instiguei, porque olha, ela era toda assim. E depois disso, nós passávamos para a história, mostrando que era a memória que fazia história, assim, toda aquela coisa. Aí, quando eu vim para casa, né, dava aula até 10 horas da noite, era chata, Caxias, porque passava o último ano, ela ficava naquele alvoroço, aí o resto eu trazia. Eu tinha um Fusca que eu enchia de menina. Quando passava perto do guarda, ele dizia: professora, tem muita gente. Eu disse: mas o senhor quer que eu deixe essas meninas lá no bacana? Todo tempo eu batia a boca com o guarda, mas eu levava ele, baixa a cabeça, era aquela coisa. E aí, bom, foi primeiro dia de aula e depois nós tivemos o segundo dia de aula em que elas diziam o que queriam. E foi engraçado que no terceiro dia de aula falam lá: olha, tem uma pessoa aqui que quer falar com a senhora. Eu disse: quem é? É uma menina. Ela disse: meu Deus, eu olhei daqui, mas não conheci. Ela me trouxe de presente, após a terceira aula, um vasinho com umas flores brancas. Disse: eu vim lhe agradecer, porque, apesar de estar no terceiro período de pedagogia, é a primeira vez que uma professora me faz falar. Então, essas coisas, e outras tantas, né? Se tu vê elas contando essas questões, então está com Paulo Freire e falar de um homem, eu adoro homem, não tenho nada contra homem, sabe? Não tenho nada contra. Ainda bem que agora, não, detalhe, eu estou trabalhando só no doutorado e eu estou com. Professora diz que ama, fala, eu tenho minhas dúvidas e reflito muito com esse negócio de você dizer que ama. Mas não é todo mundo que o povo quer orientar. Para tu teres uma ideia, eu estou orientando uma menina que é lésbica. É o primeiro trabalho sobre professoras lésbicas dentro do programa de educação. Estou trabalhando com outro menino lindo, divino, maravilhoso, que ele é homossexual, ele vem, traz o companheiro dele aqui, bonitinho, menino bem ajeitadinho. Ele é meu orientador. Tem um outro que está falando de literatura, esse está acabado porque o companheiro dele morreu. Todas essas coisas. E tem um outro que esse que é o problema que todo mundo pergunta como pode. Hoje, o nome dele é Felipe, ele é transexual. No mestrado,
quando minha orientadora, ele tinha o nome de mulher. Aí ele foi, fez toda a cirurgia, essa coisa toda, e é Felipe. Tem hora que eu vou chamando o nome feminino, mas tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar com transexual. Por quê? Por detrás, elas dizem que eu sou a rainha da LGBTQI+, porque eu perco e trabalho com todo esse pessoal. Aí, outro dia, estavam falando mal de mim, porque ô racinha danada, essa raça de professora, né? Mas por que de uma aí? Eu disse, olha, minha, se eu tivesse um filho, eu queria que meu filho fosse homossexual. Porque eu nunca vi ninguém mais inteligente do que homossexual. Amo orientar homossexual. Então, por quê? Eu aprendi com Paulo Freire que a gente tem que trabalhar com todo, sabe? No período era menina, tinha outro nome. Agora é menino que eu tenho que, vou dizer o nome dele de menino, eu tenho que frear, porque me lembra de mim. Se bem que mudou, ele tomou uns hormônios, mas o hormônio que toma, eles suam muito. Então, de um modo geral, quase todos os transexuais, eles têm uma sudorese muito grande. Eu dei outro dia uma toalhinha de presente para ele. Quer dizer, essa vivência e de longo tempo é que faz você, eu não digo amar, eu tenho, porque te lembra que a maior parte do feminicídio é por amor. Todo mundo mata essas mulheres porque ama, mas eu tenho aquilo que acho importante que Paulo Freire não deixa de não alertar: respeito. Eu trabalho com gente, eu trabalho com pessoa, eu gosto de gente. E dar aula para pessoas não pode haver nada mais gratificante. Tá? Esse ano, dia 24, eu estou com a minha primeira aluna do doutorado que vai apresentar a tese dela. Qual é o tema dela? São as políticas públicas para a mulher, no caso é o programa Mulheres Mil, que termina, isso é o Estado, nosso Estado é terrível, termina ensinando numa política pública para a mulher, o ato é cuidar, é cabeleireiro, é manicure, é cozinha. Não sou nada contra isso, mas eu acho que todo mundo tem o direito de cozinhar, cuidar. Eu detesto cozinha, não sei fritar nem o ovo. Me dá um texto que eu escrevo, mas não me bota para cozinhar nada, porque não, eu gosto de comer, fazer a lista de supermercado, eu gosto de me sentar, arrumar, empiriquitar uma mesa, mas não me fale em cozinhar, porque eu acho que eu sou uma das poucas mulheres no mundo que não faz nada em matéria de cozinha. Eu só sei tirar nota, fazer o cardápio e comer. Só. Pois é, Guiomar, eu queria dar uma resposta aqui para você sobre um ponto que você falou lá atrás, né? Primeiro, onde quer que haja mulher e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender, disse o Paulo Freire. Perfeito. Uma outra questão, essa foi um ponto que você falou na minha pequena Suíça, tá? Então, realmente, a minha pequena Suíça é a pequena Suíça do mundo, ela está realmente com a ascensão de analfabetismo, mas o analfabetismo na Suíça, ela foi erradicada no século XIX. Essa é a verdade. O analfabetismo na Suíça foi erradicado. Então, não existia analfabetismo na Suíça desde o século XIX. Porém, com o tempo, né, as coisas vão modificando. E aí entra, inclusive, uma explicação do Paulo Freire que eu escutei numa entrevista, porque ele disse, alguém perguntou o que é analfabetismo. Na entrevista, ele falou que analfabetismo sobre os diversos ângulos. Não é só apenas aquele que não lê e não escreve. É também outras formas, depende
do lugar. Na realidade do Brasil, o analfabetismo está mais ligado na questão do escrever, do não escrever e do não ler. Mas interpretar ou não saber ler também é uma espécie de analfabetismo, segundo o que ele explicou. E o que está acontecendo na nossa pequena Suíça? Está acontecendo que entre 13% e 19% dos adultos, eles têm problemas de iletrismo, né? Ou seja, não tem dificuldade de compreensão do que ler. Sabem ler e escrever, mas têm dificuldade de compreender. Isso é entre 13% e 19%. Agora, entre esses 13% e 19%, o que acontece? A Suíça é um dos países que mais recebem imigrantes no mundo e, às vezes, fecha os olhos para esse imigrante. Então, nós temos um problema de imigração aqui que é grande. Quer dizer, não é um problema, um fluxo de imigração que é muito grande, e esses imigrantes que chegam, eles têm uma variedade, são muito diversos na sua formação de leitura e de escrita. E aí ele aumenta o número e a quantidade de iletrismos, né? São em torno de 800 mil na Suíça, em 2022, é o que estava dizendo, que tem dificuldade de leitura. Mas também tem aqueles que que não leem. E o que eu me refiro mais ainda são os brasileiros, porque nós temos muitos brasileiros que vêm para cá e não sabem ler nem escrever. Fora os brasileiros, existem de outros países, né? Principalmente, né, a gente sabe que os países que são muçulmanos, que têm o islamismo, as meninas são até proibidas de ir à escola, né? Elas não podem frequentar a escola, é tudo separado. Então, como nós temos muitos africanos que vêm, que vêm por causa de perseguição também, são exilados. Então, o que a gente encontra, o que está se vendo aqui agora é isso, é essa quantidade de pessoas que têm problemas de iletrismo e uma outra pequena quantidade, se não me engano, é 0,4% de analfabetismo, porque dentre eles está incluído essas pessoas que vêm de outros países, né? Ou aqueles que têm problema intelectual, como são crianças com problemas de deficiências, também devem estar incluídos nesse esquema. Então, assim, isso e é um problema que também tem, não é só na Suíça, mas no mundo inteiro, nós temos ainda problemas de analfabetismo, que hoje, se o Paulo Freire estivesse vivo, ele estaria dando um outro formato, né? Ele estaria falando de uma outra maneira, né? Como abordar esse problema. E aí é essa né, a minha a parte aqui nessa conversa, exatamente para informar sobre essa questão. Então, foi isso. Olha, muito bem, Valquíria. Quando eu passei aí pela Suíça, né, bom, da Europa poucos pontos eu conheço, e, aliás, eu deixei de conhecer. Eu conversei com algumas pessoas na Suíça. Me lembro que ali por perto da estação rodoviária, porque quando eu saio assim em excursão, eu não fico só em loja, eu sempre vou ver questão de educação, eu sempre vou ver todas essas questões. Eu sei que países pequenos e pessoas e políticos com conscientização da importância do ato de ler, eles levam isso muito a sério. Recentemente, acho que foi dessa última vez, professor Buarque, que foi a pessoa que mais lutou para que Paulo Freire tivesse o título de patrono da educação, porque o Congresso não queria. Luiz Erundina vai e faz a proposta, e depois a bancada, aquela bancada horrorosa do centro que aperreia e impede todo mundo de fazer as questões. Ele vai e dá um dado. Dos 11 milhões de brasileiros que nós temos, sabe a cor
da bandeira do Brasil, mas não sabe ler o que está escrito na faixa do Brasil. Então, aí, se Paulo Freire tivesse vivo, com certeza ele estaria tentando mudar as suas palavras-chave, porque usar as palavras-chave da prática pedagógica de Paulo Freire é alguma coisa que vem de Ovídio de Crowley, que nasce em 1871, um pouco antes, em 1700 e pouco. Pestalozzi passa por isso muito rápido, mas Ovídio de Crowley, que nasce em 1871, que é o autor que é o autor do Senso de Interesse, que quando eu fiz curso normal, o meu foi Carnaúba, que eu tirei 9, porque eu contei tudo da Carnaúba e não botei a Carnaúba na área de história, né? Falei Carnaúba, ciência, matemática, música, tudo que é Carnaúba, que era o Centro de Interesse, que é a palavra que Paulo Freire usa. E ele foi leitor de De Crowley, né? Porque De Crowley, que tu deve, não sei se tu já sentaste e leste alguma coisa, que foi um médico, psicólogo, pedagogo belga, que assim como, um século depois, assim como Pestalozzi, ele trabalhava com as crianças de problemas especiais. Ele sofreu muito por conta disso, porque ele tinha a prática pedagógica e ele tinha a prática política. Mas eu tenho um texto muito interessante, A Virada do Mundo, no ano, nos 1000 e pouco, né? E vendo essa questão da Suíça, bom, tem algumas coisas que eu queria te encontrar, te dizer. E o iletrismo, ele tem uma questão que, essa questão, ela não deixa de não estar falhando em quase todas as políticas educacionais. De Crowley, ele partia o trabalho dele, que é muito usado por Paulo Freire, que era observação, associação e expressão, que o iletrismo está na expressão. Você, às vezes, observa, mas não tem condição de associar e não tem condição de se expressar. É aí. Mas, por outro lado, os pilares da educação de De Crowley, ele diz que não vale, você colocou isso, não vale só nós ensinar o nosso aluno a ler e escrever. Ele tem que conhecer, ele tem que fazer, ele tem que conviver e ele tem que ser. Então, na última live, que era uma discussão muito grande pelo ato de ler, foi muito interessante. Tinha algumas coisas que e tanto que esses 4 pilares são os objetivos e princípios da educação para o século XXI. Sabe? Que aí pega o todo que Paulo Freire sempre fala, é o conhecer. Porque você sai do seu país, como eu encontrei um brasileiro de Minas Gerais, que ele tinha saído de Portugal, estava trabalhando num restaurante aí na Suíça, e ele mostrando a dificuldade, apesar dele ganhar dinheiro, apesar dele ter algumas coisas na Suíça, ele ganhava mais do que em Portugal, mas era o conhecer. Ele conhecia muito pouco da Suíça. O que era a Suíça e o que o suíço quer ou espera de um empregado como ele, que era o empregado do restaurante. Ele sabia fazer. Mas a convivência dele na Suíça estava horrorosa para que ele pudesse ser um cidadão integrado na Suíça. Então, essa questão do analfabetismo e essa questão do ler e de escrever, que é uma coisa que nós estamos vivendo no Brasil, minhas colegas professoras, elas são, não deixam de não ser letradas. Enquanto Paulo Freire deu 572 livros
Ele nasce em 21, desde 1943, ele começa as leituras dele, e na Carta Cristina tem a relação de todos os autores. Você tem gente no Brasil e professora que o ano termina e ela nunca leu um livro. Ela nunca leu um romance. Ela apenas pega, às vezes, o paradidático pela metade, ou então ela repete aquilo que está no livro. E o Brasil, aqui no Maranhão, está acontecendo. Se tem mais casa de pet do que livraria. As livrarias estão fechando. Tem mais farmácia, é um povo doente. Porque eu não sei como é que a gente pode praticar todo o ensinamento de Paulo Freire de quem não lê nada. Diomar, você falou aí do Pestalozzi, que para mim eu passo que a educação, para mim, começou com as ideias do Pestalozzi, Não, entre ele teve Comene. e aí começou, porque aquele homem foi demais. Depois você falou de Crowley lá, que tem essas ideias De Crowley. De Crowley com a ideia da prática e etc. Mas de Crowley ele é de 1871, Pestalozzi é de 1846. Mas Exatamente. antes desses dois, teve o Rousseau. E Sim, o Rousseau tem as ideias... Com o Emílio. Pois é, com todos vão à cadeia, perfeito. É. Eu só não quis mostrar que eu tinha lido esse monte de gente. Eu acho. Jean-Jacques Rousseau, ele faz um trabalho muito bem com a questão do Emílio, e você sabe que eu fui encontrar no Tahiti o período que Rousseau passou por lá e o que muito ajudou na pedagogia dele. Então, porque o Rousseau ele era um filósofo, mas ele era extremamente ligado com a natureza, e ele pregava a aprendizagem na prática, ou seja, você falar do que você está vendo, o contato com o que você está vendo. Então, eu vejo na pedagogia do Freire exatamente essa base no Rousseau, mas também o amor do Pestalozzi e o de Crowley juntou os dois também, né? O de Crowley também juntou os dois. Então, assim, esse povo, no ano de 1712, já sabia o que era bom para a educação. 1712, meu Deus do céu. Valquíria. Muito antes disso, por que nós fizemos licenciatura? Porque o Concílio de Trento já dizia que onde houver uma igreja tem que haver um lugar para ensinar, e esse lugar deve ter uma pessoa licenciada, aquela pessoa que recebeu da igreja algum ensinamento. Então, você pega todo esse pessoal e, para chegar onde Paulo Freire faz um encadeamento e faz um burilamento daquilo. E criou um método, né? E criou um método adaptado ao Brasil. E por quê? Enquanto Pestalozzi, enquanto de Crowley trabalham com criança, Paulo Freire tem uma outra clientela, que é o adulto trabalhador, o adulto pobre. Olha, o Brasil, na época que eu dava aula para a jardineira, aquela turma toda, eu descobri que a maior parte do povo brasileiro não tem uma Constituição dedicada. Então, esse português, se tu tens algum parente que veio para cá e que tentou fazer alguma coisa, ele não trouxe esse nível de conhecimento. Se ele trouxe, ele não queria. Tanto prova que a primeira revolta de mulheres por educação data das indígenas em 1558, quando elas pedem para Nóbrega que elas gostariam de estudar, porque quem primeiro se revoltou sobre a educação do Brasil foram as mulheres, e que elas, de
tanto amolarem a vida de Nóbrega. Nóbrega faz uma carta para Portugal e esta carta é ridicularizada pelas portuguesas analfabetas que diziam: se nós aqui não sabemos ler e escrever, como é que essas cunhãs ou coisa parecida vão querer saber Mas ler? nos anos de 1500, na Europa, a mulher não podia nem assumir a sua própria identidade. A gente sabe Pois disso, é, né? Que dirá as Índias do pois Brasil, é, coitada. pois é isso, mas aí que tem uma coisa interessante. O quanto hoje os povos originários tinham a consciência de que mulher pode ler e escrever. Eu amo o Brasil por conta disso. Eu amo o Brasil porque nós temos a semente da liberdade. Nós somos o que somos. A gente tem a semente da liberdade. E aí a gente vai. Por isso que o Brasil e o brasileiro vão conseguir, os brasileiros vão conseguir chegar no patamar em que nós estamos aqui lutando para que eles cheguem. Vamos, Pessoas vamos. conscientes, mulheres sabidas, conscientes e preparadas para enfrentar o mundo e brigando pela paz, que a paz é que nós precisamos ter, né? A paz, a união dos homens em geral. Bola Pois para é. frente. Miquel. Agora, Valquíria, Oi. eu entrei o ano passado, eu fui convidada, sou sócio efetiva do Instituto Histórico e Geográfico. A cadeira que eu assumi foi a cadeira de Padre Yves de Devry. Padre Yves de Devry, eu comprei o livro mais caro que eu já comprei na minha vida. Ele escreve sobre as coisas do Maranhão, 1614, que tu precisas conhecer Eu o preciso. que eram as Índias 1614 aqui no Maranhão. Repete o nome do homem. Em Padre Yves Devry. Devry. Yves Devry. E, a essas alturas, colega Yves Devry, D-V-R-E-I, ele é francês, Ele é parte francês, né? parte da obra dele, porque barulho em colégio, barulho em todo canto existe quando no quartel, no convento não é diferente. Daniel de Latouche, que era o franciscano que tomava conta disso, andou destruindo parte das páginas do livro. Mas esse livro rodou da França, foi para a Itália, ele foi traduzido, ele foi publicado, ele está aí, e eu tenho me debruçado por aquilo que Padre Yves de Devry dizia das mulheres e o que as mulheres faziam nessa ilha de Upaoaçu. O conhecimento delas, a coisa maravilhosa, o que era ser mulher no Maranhão em 1602. Eu sou apaixonada pelo século XVII, tá? Porque a essas alturas eu fico catando onde tem mulher e vejo o que ela sabe. E nós dizemos, olha, ontem mesmo eu fui para o lançamento de um livro, O Essencial, de Luici Teixeira. Essa foi uma escritora maranhense que, dona Luci tem 100 e poucos anos, e que ela foi uma mulher tão inteligente, ela morou 30 anos aí na Europa, ela recebeu uma série de comendas, e o que mais interessante que eu comprei foi a elegia dela. Ela estava em Bruxelas, e eis que a mãe dela morreu, e ela não tinha como vir para o enterro da mãe dela. Numa noite, ela escreveu 100 versos. Olha, tu imagina como mulher maranhense é inteligente. Eu respeito as paraibanas e tudo mais, mas ela escreveu 100 versos. Então, Miqueias, ela era Cassiense. Tu já ouviste falar dela, né? Então, a elegia dela tem 440 versos. Pergunta quem por aí, Fernando de Dilerci, já escreveu tanto verso numa só tirada. Eu vou te mandar esse livro de presente. Me manda teu endereço. Tá, eu vou. Essencial de Agradeço, Luci. vou mandar sim. E aí tu vai ver o que é uma mulher arretada. Para naquela época, ela passou
trabalhou com Manuel Bandeira, Drummond, essa coisa toda. Ela é uma mulher fantástica. E o mais interessante, ela só andava de tênis. Ela foi para Mônaco, recebeu o prêmio de tênis. No mês, ela recebeu 13 encomendas. Gente, mulher brasileira é demais, né? Tá bom. Obrigada, Diomar. Obrigada. De nada. Miquéias. Que Miquéias. maravilha, viu, senhora Dilma Mota? Aprender com Paulo Freire e com as mulheres, né? Eu acho que aprender Ah, ensinar para todos, né? Como você bem colocou aí na sua fala. correto. Maravilhoso, viu? É, Parabéns pelas suas palavras, tá bom? mulher é coisa interessante. Eu adoro trabalhar com mulher, sabe? Elas são terríveis. Eu tenho medo de mulher, eu respeito muito, porque mulher é capaz de tudo, inclusive matar o marido. Nas voltas da vida creio, lutas e superação. O meu Deus que acompanha minha versificação. Mais Cada alto. dia melhor, lágrimas de empolgação. Vi tudo se transformar, resumo isso em gratidão. O sonhar e acreditar, levantar em prontidão. Humilde e determinado, dos meus pais a retidão. Formador das profissões é o mestre professor. Miqueias Cardoso. Quero usar o momento para homenagear os guerreiros professores que gostam de ensinar. Os valiosos saberes sempre busca ajudar. Formador das profissões é o mestre professor. Ensina rico e pobre, é um grande defensor. Na leitura e escrita, exímio lutador. Honras ao querido mestre, bravo nosso professor. Por lutar e acreditar, é um grande vencedor. Por nossa educação, é grande batalhador. Na falta do professor, não tem a educação. E nem a sociedade consegue fazer ação contra as desigualdades de nossa população. Obrigado, professor, formador das profissões, é mestre de competência, ensina com discussões, do pequeno ao adulto, nossas manifestações. Obrigado, professor, és a base do saber, brava contribuição que nos ajuda a vencer. A educação é tudo, gratidão por defender. Viva a educação, viva o nosso professor, viva a sociedade, é o grande construtor, formador das profissões, tu és grande vencedor. Viva os professores e as profas, né? A profa Dilma Mota, Dileci Adler e a nossa Valquíria Periano e todos que estão nos acompanhando, professoras e professores. Meu muito obrigado. Muito obrigada. Professor. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Nós teremos uma palestra que vai durar 3 horas, né? Aqueles que tiverem paciência de ouvir. Então, muito obrigada a todos vocês, a Diomar, Miquéias, Dileci, por esta noite, por essas falas que são riquíssimas e que eu tenho certeza que vai tocar o fundo dos nossos assistentes, do nosso público. Boa noite a todas vocês. Boa noite a você que está assistindo. Não esqueçam de estar presente no próximo sábado, porque terá outra palestra. Muito obrigada. Tá bom. Tenho assistido as palestras. Aprendi Assistam. Até o próximo sábado. Obrigado. Até o próximo sábado. Como essa palestra ficou muito longa, nós vamos dividi-la em duas etapas, tá? Hoje, sábado, nós vamos apresentar a primeira etapa com a Diomar e a segunda etapa nós vamos apresentar com a Dileci. E nós vamos fazer isso amanhã, domingo, para que vocês possam assistir as duas, ok? Essa vai ser uma saída, mas aí no final a gente se encontra todo mundo para dar o fechamento dessa noite
de sábado. Então, boa noite a todos vocês. Até amanhã. E também no sábado que vem nós teremos outra oportunidade. Tchau. Uma iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive.